Olá, seja bem-vindo ao canal Será que é Verdade? Meu nome é Fernando, e hoje vamos comentar sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe com todos. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? A invasão da Ucrânia pela Rússia ocorreu no início de 2022. Ela foi motivada pelo avanço da OTAN no leste europeu e por questões geopolíticas entre os dois países envolvidos. Trata-se de algo multifatorial. A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, após uma escalada nas tensões que haviam tido início poucos meses antes. Algumas das motivações que conduziram a esse cenário no leste europeu, como a maior aproximação da Ucrânia com organizações como a OTAN e a União Europeia, são compreendidas mediante a análise das relações históricas entre ambos os países, remetendo principalmente à incorporação da Ucrânia à União Soviética, ao contexto da guerra. Onde fica a Ucrânia? A Ucrânia fica na porção leste da Europa e faz fronteira com a Rússia. O país fez parte da União Soviética, mas tornou-se independente em 1991. O presidente russo, Vladimir Putin, entende que, historicamente, a Ucrânia faz parte da Rússia. Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia, no sul da Ucrânia, e continua a ocupá-la até hoje. Onde a Rússia atacou? As forças russas cruzaram as fronteiras da Ucrânia na manhã de 24 de fevereiro e começaram a bombardear alvos militares perto de grandes cidades. Várias áreas habitadas por civis foram atacadas, incluindo um complexo de apartamentos fora de Kharkiv, uma cidade com 1,4 milhão de pessoas no nordeste da Ucrânia. Pessoas feridas foram vistas após os ataques aéreos. A foto de uma mulher com bandagens e sangramentos na cabeça rodou o mundo e foi destaque em vários sites e jornais nos últimos dias. Passados 11 dias do início do conflito, a Rússia controla algumas regiões da Ucrânia localizadas próximas das fronteiras, de onde partiram os ataques, e começa a avançar território adentro. Resumo sobre por que a Rússia invadiu a Ucrânia e ao domínio sobre a Península da Crimeia. Embora as tensões entre a Rússia e a Ucrânia tenham escalado rapidamente no final de 2021, suas raízes remontam ao passado histórico e às relações territorial, cultural e política entre esses dois países. A possibilidade de a Ucrânia ingressar na OTAN é uma das causas do conflito. Isso significaria maior aproximação em relação ao Ocidente, e perda de influência da Rússia sobre o país. Além disso, levando em conta os objetivos dessa aliança, os demais países membros da OTAN protegeriam de forma direta e indireta a Ucrânia, o que poderia aumentar a capacidade militar do país e representar uma ameaça para a Rússia. Uma profunda crise política que se instalou na Ucrânia após a suspensão das negociações com a União Europeia e a questão da Crimeia são também causas do conflito. Pouco antes da invasão de fato, a Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas da Ucrânia. Contexto histórico da tensão entre Rússia e Ucrânia. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia escalaram rapidamente a partir de dezembro de 2021, culminando na invasão do território ucraniano pelo país vizinho apenas 2 meses mais tarde. Os motivos pelos quais esse quadro se instalou na região do leste europeu remontam ao passado histórico dos dois países e a questões de ordem sociocultural, econômica e política. As áreas que correspondem hoje aos países da parcela oriental do continente europeu, especialmente Rússia, Ucrânia e Belarus, foram ocupadas pela primeira vez por povos pertencentes a uma mesma matriz étnica, comumente chamados de primeiros eslavos. Ou ainda Rus, denominação atribuída muito depois do início do povoamento. Dessa forma, apesar da particularidade cultural de cada um deles, há uma série de elementos culturais que os conectam. Pensando na questão geopolítica e territorial, a história de formação da Ucrânia e a expansão do território russo ao longo dos séculos nos auxiliam também na compreensão do atual contexto na região. Durante a segunda metade do século XVIII, teve início a anexação de uma parte do território ucraniano pelo Império Russo, que se expandiu por diversas áreas a oeste e ao sul, o que inclui a península que corresponde à Crimeia. Após conquistar a sua independência, o país foi incorporado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no ano de 1922. A Ucrânia fez parte do bloco soviético durante toda a Guerra Fria, tornando-se novamente independente somente em 1991 com o desmantelamento da URSS. Nesse ínterim, no ano de 1954, a Península da Crimeia, que pertencia até então ao território russo,
foi cedida para a Ucrânia em uma manobra interpretada como simbólica e estratégica. Quase 6 décadas mais tarde, essa área retornaria para o domínio russo, causando uma profunda crise diplomática e geopolítica com a Ucrânia, conhecida como Questão da Crimeia, que se desenrolaria no conflito atual. Outro fato importante que aconteceu no intervalo entre a formação da União Soviética e a sua separação foi a criação, em 1949, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança política e militar que tem por objetivo a resolução e prevenção de conflitos e a proteção de seus países membros. Após o fim da Guerra Fria, a OTAN se expandiu para o leste europeu, com maior aproximação da Ucrânia. Esse país iniciou também o diálogo com a União Europeia, demonstrando interesse em integrar oficialmente o bloco. São algumas das consequências dos conflitos entre Rússia e Ucrânia: grande número de cidadãos ucranianos que deixam o país na condição de refugiados, deslocando-se principalmente para nações fronteiriças como a Polônia e a Hungria, centenas de pessoas mortas, feridas e desaparecidas em função dos ataques aéreos e confrontos terrestres diretos entre militares, destruição da infraestrutura física das localidades atacadas, crise econômica e humanitária, perda de áreas estratégicas pela Ucrânia, agora sob domínio russo, como é o caso de cidades portuárias ucranianas no Mar Negro, imposição de sanções econômicas à Rússia e também a membros importantes do governo russo, até mesmo ao presidente do país e pessoas de sua família. Interrupção no fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa, isolamento diplomático da Rússia. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe com geral para dar aquela fortalecida, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo no canal Será que Verdade?